Fala, meus amigos. A Chapecoense derrotou a equipe do Operário, até com uma certa facilidade, eu diria. 2-0, os dois gols feitos no primeiro tempo, né? Neto Pessoa, inclusive, marcou o dele. E a Chapecoense empatou com o Clube do Remo no número de pontos. E o primeiro critério, claro, de desempate é o número de vitórias. E é um critério que o Clube do Remo agora lamenta aquela porrada de empate que teve, né, no início do campeonato. Porque a Chapecoense, por exemplo, ela tem 11 derrotas. Ela tem apenas 6 empates no campeonato e 17 vitórias contra 15 do Clube do Remo. Então, isso pode fazer a diferença até num possível empate do título. Por exemplo, digamos que o Remo empate com o Coritiba ou com a Chapecoense. Lá na briga do título. O Remo vai levar a desvantagem do número de vitórias, né? O número de vitórias do Remo é patético perto dessas equipes, né? Porque o Remo empatou muito. Então, esse critério, ele tem um peso muito grande. E aqueles monte de empates que o Remo tem 12 empates no campeonato, né? 12. 12 empates. Então, é muito empate, né? É muito ponto perdido. Principalmente os pontos que o Remo acabou desperdiçando dentro de casa. Mas agora não é mais para se lamentar, né, gente? Porque nós estamos conseguindo o nosso objetivo, que é justamente o acesso. Estamos aí a 2 vitórias dele e é nisso que a gente vai pensar. Eu, pelo menos, não vou ficar pensando em título, até justamente para eu não me frustrar. É claro que se o Remo for campeão, eu vou comemorar como qualquer outro título, né? Mas eu não vou ficar pensando nisso para depois não ficar puto aqui desnecessariamente. Porque para mim o acesso está de bom tamanho. E é justamente o objetivo que a gente tinha, né? Para quem teve Antônio Oliveira por 15 jogos, está brigando por um acesso, aí é um milagre. O que o Guto conseguiu foi um milagre, gente. Porque o Antônio Oliveira devastou a gente tanto no campeonato, que a gente com 6 vitórias, nós estamos a 2 pontos fora da zona, né? Lembrando, o primeiro time fora da zona é o Novo Horizontino, que tem 55 pontos. A gente tem 57, 2 a mais. Né? Essa briga aí, espero que fique entre Goiás e Novo Horizontino. O Atlético Paranaense, nesse exato momento, vai empatando com a equipe do Amazonas, né? 0-0. Deixa eu só confirmar aqui para vocês. Até no momento que eu estou gravando esse vídeo, está 0-0 o jogo entre Atlético Paranaense e Amazonas. 18 minutos do primeiro tempo, o jogo 0-0. Amazonas deu 2 chutes no gol, o Atlético deu apenas um. Então, assim, se o Atlético não ganhar hoje do Amazonas, tá morto no campeonato praticamente. Apesar de ainda ter chances de remotas, vai enfrentar um Goiás fora de casa, né? Um jogo de vida ou morte ali pro Atlético. E o Amazonas, gente, precisa ganhar o jogo hoje também, né? Se quiser ainda sonhar com alguma possibilidade de escapar do rebaixamento. Pro Remo, esse jogo aqui seria interessante uma vitória do Amazonas, né? Até porque o Atlético fica praticamente inalcançável pro Remo. O Atlético tem 50 pontos, se eu não estou enganado. Né? Tá indo a 50. Ó, acabou de fazer 1-0. Só boca de cemitério minha, cara. Foi só eu falar. 1-0 pro Atlético Paranaense, tá? Acabou de fazer 1-0 aqui. O Atlético Paranaense está indo agora com essa vitória. 53. Está ultrapassando o CRB. Está ficando a 2 pontos do G4. Que jogo vai ser esse? Atlético e Goiás, né, cara? O jogo entre Clube do Remo e Chapecoense vai ser muito bom. Vai ser muito. Não tenho dúvidas disso. Né? Remo e Chapecoense ali brigando pela vice-liderança do campeonato. Mas esse jogo entre Atlético Paranaense e Goiás, pra mim, vai ser o melhor jogo da rodada, tá? Vai ter outros jogos bem interessantes nessa rodada. Por exemplo, o Criciúma enfrenta a Ferroviária fora de casa, né? O Criciúma com a corda no pescoço. Temos o Novo Horizontino enfrentando o América Mineiro fora de casa também. O Remo tem a vantagem de jogar em casa, né? O Remo e o Goiás. Porque o Coritiba, ele joga em casa também contra o CRB. Vamos torcer pro CRB aqui ganhar, acreditar ainda que pode sonhar com acesso e ganhar esse jogo aqui. O CRB tá a 4 pontos do G4. Gente, 61 pontos eu acho que é o suficiente pro Remo somar e conquistar o acesso. É claro que a gente não pode se apegar nisso, né? A projeção aponta a 63. Mas seria interessante pro clube do Remo somar 61 pontos, pelo menos, né? Para já ficar ali numa margem boa pro acesso. Bom, falando agora aqui sobre o time do Remo, né? O Remo postou hoje nas suas redes sociais os jogadores treinando cobrança de falta. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de comentar aqui com vocês. O quanto que o Remo melhorou nesse requisito, né? De falta. Por quê? O Remo era um time muito perigoso na bola aérea com o Daniel Paulista, vocês lembram?
O Remo fazia gols de bola parada, era muito perigoso nas cobranças de escanteios. Tanto é que o Remo tem uma porrada de gols de bola parada, né? Se eu não me engano, é o time que fez mais gols de bola parada. Muitos desses com o Guto Ferreira e com o Daniel Paulista, porque o Antônio Oliveira parece que nem isso treinava. E aí chegou o Antônio Oliveira, foi matando aos poucos as coisas que a gente tinha de positivo, e a gente foi perdendo muita coisa. Uma delas foi justamente o poder ofensivo da bola parada. O Remo era praticamente inofensivo. Eu não lembro de nenhum gol assim do Remo de bola parada com o Antônio Oliveira, tá? Não me vem na cabeça. Nenhum. Me vem o Remo tomando gols de bola parada com o Antônio Oliveira, mas o Antônio Oliveira treinando isso daí também. Até porque não era um treinador, né, gente? Vamos falar a verdade aqui. O Antônio Oliveira ele era um amigo pessoal do Brás que acabou assumindo o clube do Remo aí, acabou pegando uma grande nave, né? Porque o Remo tinha sempre grandes jogadores e esses jogadores mostrando sua qualidade aí. Mas é interessante a gente ver, né, o time treinando, pelo menos a diretoria ali, o marketing do clube postando nas suas redes sociais, o clube do Remo treinando isso. É um trabalho que vem sendo muito bem feito pelo Guto Ferreira, né? Gutão da massa aí, trabalhando muito isso. Gente, vocês já pararam para pensar o quanto de grana que o clube do Remo vai receber com esse acesso para a Série A? Vocês já pararam para pensar que pode ser nossa mudança de patamar totalmente, da gente ser a potência que a gente sempre sonhou que o Remo fosse do Norte, né? Ser um clube inalcançável no Norte, em termos de estrutura, em termos de grana, em termos de planejamento. O jogador sempre, os bons jogadores, claro, né? Sempre olharem primeiro para o Remo em caso de proposta. Pô, é top, eu quero jogar no Remo. Eu prefiro jogar no Remo. O Remo paga em dia, o Remo tem uma excelente estrutura e o Remo é um clube autossustentável. É justamente esse dia que eu quero que chegue no clube do Remo. E subindo para a Série A, a gente pode chegar próximo disso, porque a gente vai pegar uma grana absurda. A diferença da Série A para a Série B, ela é abismal. Se a diferença da Série C para a Série B, ela é muito grande, a da Série A para a Série B nem se compara. A Série A paga só de direitos televisivos, se eu não me engano, são 20 milhões, ou é 40 milhões. Fora os contratos que o clube do Remo poderá fechar, né? Os patrocínios ali, o marketing do clube. Tudo pro Remo vai ser grande. Porque o Remo, gente, ele vai enfrentar 12 grandes equipes do futebol brasileiro, pelo menos. Vamos lá, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, né, Santos, Vasco, Fluminense, Botafogo, Internacional, Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Sem contar o Fortaleza, né, que vai, quer dizer, o Ceará, que vai ficar na Série A. Temos também ali o Mirassol, que está crescendo. Outros jogos que o clube do Remo poderá mandar dentro do seu estádio e, claro, chamar muito a atenção. Esse acesso para o futebol paraense, não só para o futebol paraense, para o futebol do Norte, ele vai colocar ali, mais uma vez, o futebol do Norte no mapa. E principalmente, né, mostrar que na nossa região tem sim times para torcer. Pelo menos tem o Remo, né? A gente pode falar pelo Remo que estará lá e a gente vai torcer muito para que o Remo ele se consolide na Série A, porque ele tem potencial para isso. Ou pelo menos se consolidar ali como um time de elite, né? Série A, Série B, Série A, Série B. Igual, por exemplo, o Goiás, o próprio Curitiba, né? O próprio Atlético Paranaense, que são equipes ali que a gente fala de meio ali para elite. São equipes que estão sempre na Série A e na Série B. Sempre, né? Por quê? Porque já são equipes que têm já um planejamento, que têm uma grana. E essas equipes, eu duvido que tenham o potencial de torcida que o Remo tem, né? E eu acredito que esse acesso pode nos dar essa condição. Deixa nos comentários, quero saber sua opinião sobre isso. Até o próximo vídeo. Tchau.